Nós já vimos um filme de terror bem forte, nós já percebemos a adrenalina da roleta russa, nós temos medo de cobras e até insetos, temos medo de altura, lugares fechados, lugares escuros, talassofobia, que é o medo do mar ou do oceano em si, mas nada supera o medo de uma bela entrevista de emprego no dia seguinte. Em um mundo cada vez mais competitivo, o processo de entrevista de emprego continua a ser uma etapa crucial na busca de oportunidades profissionais, ou seja, de emprego. No entanto, para muitos, a simples ideia de enfrentar uma entrevista provoca um turbilhão de emoções, destacando-se entre elas o temido medo. O medo da entrevista não é incomum e pode afetar até mesmo os candidatos mais qualificados. Nesta análise, exploraremos as raízes desse receio, suas manifestações durante uma entrevista e estratégias para superá-lo, transformando essa experiência em uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Bem, o mais engraçado é que procuramos sempre por oportunidades de emprego quase todos os dias, mas temos medo da entrevista de emprego, ou seja, para ocuparmos uma certa posição, não é verdade? Ok, então, neste vídeo nós vamos dar aquilo que são as dicas para superar este próprio medo da entrevista, né? Começamos por aquilo que são os fatores. Temos os fatores, temos as dicas para superar e temos algumas dicas em forma de bônus, neste caso. Então, se formos a olhar aqui, este medo pela entrevista é algo normal, né? Há uma certa ansiedade por parte de nós. Sempre que recebemos aquela chamada para ter uma entrevista no dia seguinte ou daqui a 2 dias, seja lá qual for o tempo, sempre dá aquele nervosismo no estômago. Ok, primeiro vem a alegria, não é? Fomos chamados para uma entrevista de emprego, mas depois vem aquela coisa, aquele demônio, aquele medo de e agora? O que eu vou falar nesta entrevista amanhã? O que eu falo? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo estar? Qual é a postura? Então, temos aqui os 3 fatores, né? Que é a ansiedade, em primeiro lugar, né? Coisa que não nos faz dormir praticamente. Podemos ficar a noite inteira a pensar na entrevista do dia seguinte. A ansiedade tem disto. E temos também a dificuldade em falar em público, o que é normal para muitos. Eu, pessoalmente, se faço estes vídeos, faço sem aparecer, é uma posição minha em que eu não me sinto bem em falar em público, mas um dia vou mostrar a minha face, muitos já conhecem, sabem quem eu sou. Falar em público não é fácil, ok. E temos também a insegurança, que também tem um bocadinho a ver com esta coisa de não conseguir falar em público. Nós sempre temos uma certa insegurança em relação àquilo que é a nossa exposição perante as outras pessoas. Porque muitas das entrevistas, muitas das vezes não é só com uma pessoa, pode ser com 2, pode ser até com 4 pessoas, em forma de dinâmicas de grupo, etc. Então, existe uma certa insegurança dentro de nós em relação a este processo de entrevista de emprego ou qualquer tipo de atividade, não é? Não só apenas entrevista de emprego. Ok, temos algumas dicas para superar este medo da entrevista de emprego. Não vamos dizer que somos experts em entrevistas de emprego, mas nós achamos que estas dicas são bem valiosas para quem tiver uma entrevista no dia seguinte e tal, pode cabular aqui, ou seja, pode ver este vídeo como bem muitos outros vídeos. As dicas que nós preparamos aqui são simples. Primeiro, nós temos que conhecer a empresa. É muito importante antes da entrevista para eliminarmos aquele medo da própria entrevista ou da própria empresa ou da pessoa que vai nos entrevistar. Temos que conhecer a empresa. Nós sempre temos dito em cada vídeo que nós lançamos sobre candidaturas espontâneas, né? A vagas de emprego nas empresas. Conheça a empresa, é muito importante. Entre no site da empresa, leia sobre a empresa, perceba qual é a cultura organizacional da empresa. Por quê? Porque é muito importante entender a cultura organizacional da empresa. Há casos em que temos 2 indivíduos, né, com muito potencial para ocuparem a mesma posição ou o mesmo cargo. Mas, incrivelmente, há histórias de pessoas que só o fato de vestir até uma camiseta ou camisa que leva a cor da própria empresa já é um motivo
fundamental para esta pessoa ter acesso à vaga de emprego. Já houve muitos casos desses, na internet há muitos casos desses, em que temos duas pessoas com grande potencial para ocuparem a mesma vaga, mas uma delas só se destaca por uma razão: saber qual é a cultura organizacional da empresa. Nem que seja uma gravata verde, por exemplo, a representar uma empresa que a cor verde é o essencial, por exemplo, uma Heineken. Nós estamos a dizer que temos que vestir gravatas verdes, mas é sempre bom chamar a atenção ao entrevistador com um detalhe a mais acima daquilo que tu vais falar na entrevista. Perfeito? Então, conheçam a empresa e a sua cultura organizacional é muito importante. Perfeito? Ok. E lógico, a pessoa tem que se preparar. Tu tens que te preparar para a entrevista de emprego. Não é só ir para lá depois de uma pequena lida no seu CV, não. Faça uma preparação, faça uma lista das possíveis perguntas que os recrutadores podem te fazer na entrevista, não é? Para estares mais ou menos globalizado com aquilo que é o mundo dos recursos humanos, ou seja, dos entrevistadores neste caso. Na internet tem muitas questões básicas que os entrevistadores fazem. Então, se tiver algum tempo antes, faça uma lida na internet. Há várias dicas mesmo de como podermos dominar as perguntas dos entrevistadores. Perfeito? E se puder também, faça uma simulação com alguém em casa que acha que se sente mais à vontade para conversar ou para fazer uma certa simulação de entrevista, né? É como se fosse uma peça teatral, na verdade. Então, faça esse exercício, pode ser até em frente ao espelho. Eu, pessoalmente, já fiz várias vezes em frente ao espelho, por não ter uma pessoa com quem conversar, né? Para fazer esse tipo de simulação. Já fiz várias vezes também, recomendo, não é nada mal. Mas se tiver alguém, um companheiro, uma companheira, um amigo, irmão, por aí em diante, pode treinar também com essa pessoa, é sempre bom. Se achar que não dá, faça em frente ao espelho, qualquer coisa, inventa-se. Ou até pode pegar o celular, fazer uma gravação e pronto, simular aquilo que é a sua entrevista, não é? E pronto, é assim mesmo também como podemos dominar. Temos também uma parte fundamental, que é esta de manter a calma. O que dizem sempre, respira fundo, ou beba um copo de água, faça qualquer exercício de meditação, se possível, antes da entrevista, ou seja, durante a entrevista também. Faça um exercício de respiração fundo, é sempre bom. Esteja muito sereno, muito calmo, ajuda muito também, não é? Chegue cedo até a empresa, 30 minutos ou até uma hora antes da entrevista. Conheça a vibe da empresa, fique muito à vontade na empresa, ajuda muito. Podes aguardar na empresa até a hora da entrevista, não há problema. Vai lendo revistas e tudo mais, mas mantenha sempre a calma. É muito importante, porque muitas das vezes nós entramos numa entrevista a tremer, com a voz assim também meio trêmula e tal. Então pronto, aquilo mostra que nós estamos nervosos e muitas das vezes acabamos não passando por essas coisas. E também temos outra dica, que é ser autêntico. Bem, de tanto ver vídeos e por aí em diante na internet sobre este ponto de ser autêntico, não tente imitar pessoas que estão na internet, ou seja, um outro fulano por aí em diante. Seja tu mesmo, esteja confiante e não tente imitar uma outra pessoa, a não ser tu mesmo, não é? É muito importante que as pessoas percebam isso, que nós temos que ser nós mesmos sempre, em qualquer atividade, não só entrevista, mas temos que ser nós mesmos nas entrevistas, perfeito? Temos que ser autênticos. Cool? Outra dica, que é acreditar em si, acreditar naquilo que é o seu potencial. Acima de tudo, ser uma pessoa otimista é muito importante. Não importa qual é o cargo, qual é a empresa, mas seja otimista. Acredito que a vaga é sua, isso ajudará muito também, né? Ajudará muito a ter esta coisa que é o domínio da entrevista também. Tens que acreditar naquilo que tu já possuíste através dos teus estudos, né? Desde a faculdade, a tua primeira experiência de trabalho. Para quem não trabalha também, pode treinando em casa. Tem várias dicas de como a pessoa pode
ganhar autoconfiança para o primeiro emprego ou para a primeira entrevista para o primeiro emprego. Há várias dicas também, mas seja otimista acima de tudo, perfeito? E para o fim, deixamos algum bônus, né? São 4 bônus, na verdade. Um deles é assistir vários vídeos, que nós já falamos antes. Existem vários vídeos sobre entrevistas, como é que os entrevistadores se comportam, como é que a pessoa tem que comportar-se, qual é a postura da pessoa na entrevista, quais são as perguntas mais chatas da entrevista. Assistam tudo e todos os vídeos possíveis, ajudará muito as pessoas a relaxarem mais para este processo de entrevista. E veja a entrevista também como um bate-papo, mas não um bate-papo de bar. Talvez um bate-papo mais formal, assim. Até podes ter um bate-papo com um profissional de recursos humanos, se conheceres alguém, né? Convida para um café e tal, e tem um bate-papo, a pessoa pode te dar várias dicas. Existem muitos profissionais que podem dar dicas até antes da entrevista, não é? Pessoas que podem ajudar nesta matéria e sempre vão te dizer, olha isto como uma conversa, não exatamente como uma entrevista, porque só a partir deste detalhe de olhar a entrevista como um bate-papo, ou seja, como uma conversa, a pessoa já se sente mais ou menos relaxada. Então, esta dica é muito importante também. Não olhar para a entrevista como um bicho de 7 cabeças, como se a pessoa estivesse aprisionada. Não. Olhe como se fosse uma conversa formal e pronto. Acabou. Não seja arrogante, nunca. Os entrevistadores não gostam disso. Lógico, ninguém gosta de pessoas arrogantes. Seja humilde o máximo possível. Seja simples o máximo possível, que as coisas vão fluir muito bem para o seu lado. Perfeito? Isso é uma das coisas também que ajuda muito. É nós sermos simples demais, sermos diretos, se possível também, né? E termos a capacidade de construir a conversa entre nós e o recrutador, neste caso. Perfeito? E pronto, domina aquilo que é o seu percurso de carreira. E o teu CV, lógico, tens que conhecer o seu CV, né? Porque muitas das vezes nós temos o nosso CV, já nem nos recordamos daquilo que nós passamos durante esse todo o tempo em relação à nossa experiência profissional. Então, é sempre bom ter o domínio daquilo que é o nosso percurso de carreira e perceber muito bem, afinal de contas, de onde é que estamos a vir e onde é que queremos chegar. Perfeito? Nós preparamos um vídeo, né? Para quem tem dúvidas em relação a esta coisa de qual é a postura que a pessoa deve ter na entrevista. Na verdade, é um quiz que nós sempre lançamos, mas esse quiz está há bastante tempo no nosso canal. Então vejam esse quiz que nós vamos deixar para o final do vídeo, ajudará muito a pessoa a entender como ter uma postura para uma entrevista. Perfeito? Nós ficamos por aqui com o desejo de vermos nos próximos vídeos. Queremos desejar a si boa sorte e que deixe de ter medo de uma simples entrevista de emprego. Perfeito? Que a próxima vaga é sua. Até a próxima. Tchau.